Amém. A paz do Senhor a todos. Vamos começar nosso estudo sobre tipos de personalidades e espiritualidade. E nós vamos começar esse estudo com oração. Amém. Vamos abrir nossos corações para ouvir da palavra. Em nome de Jesus. Irmã Thalita, pode orar para nós? Amém. Glória a Deus. Pai querido, Pai amado, nós estamos mais uma Thank you, vez. Jesus. Queremos te agradecer, Thank Senhor, you, por essa Jesus. oportunidade Thank you, de Jesus, estar for junto com as your nossas word, irmãs, Senhor Pai, Jesus. para aprender um pouco mais de Yes, Ti, Jesus, para touch aprender, our Senhor meu minds, Deus, our os God, caminhos que nós Jesus. devemos Oh andar, God, como nós we love you, devemos seguir, Jesus. Senhor. Ah, Senhor Jesus, vem estar conosco, Yes, Pai, God, Jesus. nesse estudo, entre nós, Senhor Deus, faz Oh, a tua Jesus, we love presença. you, Jesus. Queremos Thank sentir a you, tua graça, Jesus. queremos sentir, meu Deus, o Thank teu you, poder Jesus. sobre nossas I love vidas, you, em Jesus. nome I de worship you, Jesus, em nome Jesus. de Jesus. I love you. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Então, esse estudo é um pouco diferente hoje à noite, né? Mas vamos falar de alguns versículos também que vão acompanhando, né? Essa ideia. Um, mas eu ouvi, acho que eu vou colocar no mudo por enquanto alguns desses, mas só porque durante o estudo, durante a gravação, talvez um, vai aparecer na gravação, tá bom? Mas no final podemos tirar a mutação, não sei como falar. Mutação, será? Às vezes eu vou adivinhando, eu espero pelo menos. Tirar o modo mudo, O modo mudo. mudo. Modo mudo. Tá bom. Então, hoje à noite, nós vamos falar de personalidades. E talvez, provavelmente, a maioria de vocês já tomaram um tipo de teste, de um tipo de prova, né, online que mostrou seu tipo de personalidade, ou como você fala, seu temperamento. Mas vamos começar lendo em Romanos 12:5. Assim nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo e individualmente uns dos outros. Então, ele está falando que cada um nós somos membros, muitos membros, mas formamos um só corpo. E se nós funcionamos como um corpo humano, nosso corpo humano é incrível porque vai funcionando muito eficientemente, né? Muito eficaz no jeito que tudo trabalha junto para funcionar. Mas quando algo não está funcionando bem, você passa mal, você vai sentir dor. Muitas coisas podem dar errado se os membros não estão em harmonia. E no corpo de Cristo, essa mesma coisa pode acontecer. E em Efésios 4, versículo 32, fala: Antes sede bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém? Em outras palavras, nós precisamos ter muita paciência um com o outro. E nós precisamos ser gentios, ou gentis, gentios. Somos gentios também. Gentis um ao outro também. Amém? Então, nós vamos só pensar nesses versículos durante nosso estudo, né? Mas eu vou sair um pouco dos versículos e nós vamos falar sobre personalidades. Eu não sei se eu já mencionei, eu ouvi essa ideia enquanto eu estava lá nos Estados Unidos. Então, todas essas ideias não são minhas ideias, tá bom? Eu não quero fazer plágio, né? Plágio? Um, mas realmente nossa personalidade vai afetar nossa espiritualidade também, como nós somos em nossos espíritos também, porque todos nós somos feitos em jeitos diferentes. Deus fez isso com propósito. Cada um de nós temos nossos pontos fortes
e nossos pontos fracos. Todos nós temos. E por isso, Paulo, em Romanos, ele fala assim: nós, embora somos embora muitos, somos um só corpo em Cristo. Nós somos diferentes, mas nós estamos em um só corpo, uma só igreja. E é fácil para ser muitos, mas não é tão fácil ser um, porque temos que às vezes sacrificar nosso jeito, né, nossas preferências para uma outra pessoa. E também, né, por causa disso que em Efésios, Paulo, ele vai lembrando a igreja para ser gentil, or, gentil, né? Gentil um com o outro. E agora nós vamos fazer uma atividade, tá bom? Eu vou precisar de sua ajuda e você pode levantar a mão durante essa atividade, tá bom? Como eu falei, muitos já provavelmente fizeram um teste sobre 4 tipos de personalidade. Eu sei que tem vários tipos que saíram desse modelo original de 4 tipos de personalidades, que é muito antigo essa ideia, muito antigo, antes de Jesus, em verdade, ou mais ou menos na época de Jesus. Não, sim, 400 anos antes de Jesus, essa ideia de 4 personalidades já existia. Quem sabe se Jesus fez esse tipo de prova também, né? Esse quiz, né? Então, Hipócrates, que foi o pai de medicina, talvez se você é enfermeira, você já estudou um pouco sobre medicina, você já sabe que Hipócrates, ele é o pai de medicina, mesmo hoje, muitos médicos fazem esse voto hipocrático, né, que originou com esse homem. Mas ele tinha uma teoria sobre personalidade e ele dividiu todas as pessoas em 4 grupos, né? E como eu falei, hoje em dia, além de 4, temos alguns que vão dividindo mais ainda. Por exemplo, Myers-Briggs tem 16, porque cada um desses tem mais 4 ramos, né? Vamos dizer. Às vezes tem 4 animais, às vezes tem hoje em dia alguns falam sobre enneagrama, tem muitos tipos de provas, né, para ver, ou testes para ver como é sua personalidade. Então, Hipócrates acreditava que o jeito você é, o jeito que você age, foi por causa de fluidos em seu corpo. E alguns têm mais esses fluidos do que os outros. Por exemplo, ele pensava que alguns tinham bile negra extra em seu corpo e isso formou uma personalidade, um temperamento mais melancólico. E nós vamos falar sobre melancólicos hoje à noite. E outros, nós vamos falar dos outros 3 também. Mas ele estava certo em alguns pontos, falando de relacionamentos e personalidades, mas ele não foi muito bem na ciência, né? Porque não é por causa disso, não é por causa de fluidos que nós temos nossas personalidades. Mas agora eu gostaria para você interagir um pouco. Eu gostaria para você, se você está anotando, faz um desenho assim, né? Uma linha apontando para cima e apontando para baixo. E tem algo no meio, tipo, ok, isso é para ter equilíbrio, né? Então, vamos ter uma linha assim. E também, na verdade, pode já colocar uma linha no meio assim, horizontal também. Mas primeiro você vai ver se você vai mais aqui ou aqui. Em cima, eu gostaria para você colocar tarefas em cima dessa linha que vai vertical. Tarefas. Embaixo, eu gostaria para você colocar relacionamentos.
Seja bem-vindo todos, amém. Eu estou entrando nos quatro tipos de personalidades, irmãs. Então, se você tem algo para anotar, eu falei para colocar uma linha aqui, e em cima dessa linha vertical, colocar tarefas, e embaixo aqui, relacionamentos, tá bom? E agora eu gostaria para você pensar, porque eu falei sobre relacionamentos e tarefas, porque tem algumas pessoas, sua personalidade, seu temperamento é mais focado em relacionamentos e outros que são mais focados em tarefas, tá? E você vai colocar nessa linha se você é mais focado em tarefas ou se você é mais focado em relacionamento. E não fala, eu estou equilibrada. Ninguém é perfeitamente equilibrada, não. Tá bom, meu bebê? Tá Ai, bom? Tá bom? Então, vamos pensar. A minha paz do Senhor Jesus entrando aqui. Ninguém é perfeitamente equilibrado. Então, como você vai descobrir se você é mais no lado de tarefa ou de relacionamento? Eu gostaria para você imaginar. Você está num congresso, um retiro, tem bastante gente e culto está quase começando. E você tem muitas amigas lá, pessoas que faz bastante tempo desde você viu eles ou elas e você está super animado para estar ali, mas alguém, talvez eu chego para você e eu falo, irmã, eu tenho esse USB, eu preciso para você achar o homem que está liderando, está fazendo a mídia. Eu gostaria para você dar para a equipe de mídia, tá bom? É muito importante que você faz isso para mim antes de culto, tá? Então você, ok, eu vou fazer, tá bom. E você começa a andar para achar essa pessoa que está o líder de mídia. Se você está mais focado em, ok, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer essa tarefa, eu talvez vou cumprimentar, mas eu não vou parar e falar muito com pessoas, não, eu vou lá para entregar e fazer minha tarefa. Você é mais no lado da tarefa, tá? Então, você já pode colocar um pontinho aqui em cima dessa linha no meio, tá? Porque você vai ficar mais nesse quadro em cima. Se você está andando com esse USB, você começa a falar com um monte de pessoas. Ah, você começa a abraçar, você começa. Mas a sua mãe ouviu sua irmã. Você vai começando a falar, falar, falar. E culto, a música começa e você pensa: meu Deus, eu esqueci de entregar esse USB. Oh, meu Deus. Eu completamente esqueci do USB. Você é mais do lado aqui embaixo de relacionamento, tá bom? Então, já pensou, né? E como eu falei, nós precisamos de todos esses quatro, assim, porque como eu falei, nós somos um só corpo, muitos membros, feito diferente, mas nós precisamos de todos os tipos, sim. Então, agora eu gostaria nesses lados aqui, lembra eu falei nessa linha? Agora nós vamos falar dessa linha aqui. Se você, vamos colocar nesse lado rápido, tipo mais acelerado. Aqui eu gostaria para você colocar mais devagar ou mais relaxado, tá? Rápido, devagar, tá? E gostaria para você pensar, sou uma pessoa que é mais rápido, vamos resolver, vamos, eu não posso ficar parada, não. Ou você é essa pessoa que gosta de fazer coisas mais, né, com tranquilidade, fica mais tranquila, você não gosta de ficar com pressa. E se você não tem certeza, provavelmente você é aquela pessoa que não gosta de fazer coisas com pressa.
Provavelmente você é relaxado, porque as pessoas com pressa estão chateadas com você para ficar. Se você é aquele que gosta de fazer coisas mais rápidas, eu acho que você já sabe. Você acorda, você está pronto para mover, você está pronto a resolver as coisas, fazer as coisas, né? Normalmente eles estão conversando com você, ele já está olhando para outra coisa já, para não ficar tão parado assim. Os outros que estão mais relaxados, eles vão fazer tarefas assim, eles vão resolver coisas. Não significa que eles estão relaxados não fazendo nada, mas eles não estão estressados em resolver com pressa. Com pressa, eles não gostam de fazer com pressa, tá? Então pensa como você está, se você está mais rápido ou mais devagar. Ok, você já descobriu qual quadro você é? Então, lembra, nós temos quatro quadros agora. Nós temos aqui, que é mais rápido e mais focado em tarefas. Nós temos esse lado, que é mais devagar, mas também focado em tarefas. Nós temos embaixo aqui, mais relaxado e mais focado em relacionamentos. E esse lado, que é mais rápido e focado em relacionamentos. Você já descobriu qual você é? Ok. Quem é esse quadro focado em tarefas mais rápido? Tem alguém aqui? Legal. Uau, temos bastante. Aqui, mais devagar, mais focado em tarefas. Isso eu também, Thalita. Quem é aqui mais relaxado e mais focado em relacionamentos? Que legal, Sofia! Tem alguém mais? E esse que é mais, faz as coisas mais rápidos e também está mais focado em relacionamentos. Legal. Ok, vamos falar um pouco sobre cada quadro aqui. E vamos começar com esse aqui, que é os sanguíneos. Vocês estão mais focados em relacionamento e fazer as coisas mais rápidos. E nós vamos chamar você do povo popular, tá? Vocês topam em tudo que é divertido. Vocês gostam de fazer as coisas doidas às vezes, né? Você quer rir, você quer ter um bom tempo. Um, e lembra como eu falei, cada um desses tem um ponto forte e também um ponto que podemos dar um pouco espaço de melhorar de cada temperamento. Assim. Então, sua força é entusiasmo. Você fica muito empolgado sobre tudo, sobre o seu carro, sobre jantar, sobre culto, sobre os bons notícias que alguém tem que compartilhar. Você pode ficar animado, empolgado sobre o nascimento dos filhotes, né, de seu cachorro. Você está super, super empolgado. E dentro de você tem um desejo para se divertir, né? Para diversão, você tem esse desejo para diversão. E se não é divertido, não tem muito interesse em resolver aquela coisa. Não tem muito interesse em chegar naquele lugar, né? E como eu falei, cada ponto tem o positivo é muito entusiasmo. Mas o ponto fraco, às vezes, é como você pode imaginar, alguém que está fazendo as coisas rápidas, às vezes eles podem fazer as coisas um pouco impulsivos. Eles vão entrar no supermercado já pensando, ok, eu preciso de leite. Oh, tem salgadinhos aqui, né? E eles vão ficar meio distraídos, às vezes impulsivos, e pode mudar o foco um pouco facilmente e rapidamente. Então, quadro 2, pessoas aqui nesse cantinho que são mais também de relacionamento, mas faz as coisas um pouco mais devagar. Quem é você de novo?
Sofia, que bom. Então, Hipócrates, ele pensava que essas pessoas tinham mais catarro ou mais fleuma, fleumáticos. E o ponto positivo que eles têm e que eles são um povo pacífico, de muito paz. Eles não querem conflito, e isso é a força que eles têm. Eles não querem conflito, eles querem paz em todas as situações, eles querem harmonia, eles têm um dom de negociar muito bem. Eles sabem como tratar os outros. Eles podem trazer paz em muitas situações. Eles desejam paz. Todo mundo podemos só dar bem umas às outras. E isso eu pergunto que eles, né, vão fazer. E lembra que mais ou menos a população humana está dividido mais ou menos 25% de cada desses quadros, né? Então, se sua igreja, seu grupo de jovens, onde você for, se você está tentando ganhar almas para Jesus, 25% dos jovens e pessoas que estão interessadas em sua igreja, eles querem diversão, eles querem um ambiente que, que eles vão rir, que eles vão ficar relaxados, que eles vão conectar com pessoas. 25% você vai afastar essa gente se eles estão vendo na igreja bastante conflito, fofoca, político, briga. Então, nós precisamos dessas pessoas com paz, né, em nosso meio. A fraqueza, às vezes, que eles têm é que eles, às vezes, vão, resistem. Às vezes eles são hesitantes, hesitam para comprometer, às vezes hesitam para fazer uma decisão, para oferecer uma opinião, porque eles não querem conflito, lembra? Eles não querem ofender, eles querem para tudo dar certo, né? E todo mundo concordar. Então, esse é o povo pacífico, de paz, povo de paz. Então, nesse quadro aqui, é quadro 3. É... Quem é quadro 3? Como eu falei, eu sou de quadro 3. Você também, irmã Thalita? Será? Você ainda pensa que você é 3? Aqui? Isso é o povo perfeito, mas eu vou clarificar. Nós não somos os povos perfeitos. É porque nós temos essa expectativa para todos os outros atender nossa expectativa de perfeição em nossa mente. Mesmo nós mesmos e outras pessoas, nós temos uma ideia de como as coisas devem ser. Mas, lembra eu falei Hipócrates, ele falou, essas pessoas têm bastante bile negra que está deixando eles assim, bravos. Ele pensava que, mas não é o caso. O ponto forte que eles têm é precisão, os detalhes. Eles querem acertar o tempo todo. Eles querem, né? Eles não vão ficar distraídos igual o sanguíneo, né? Eles muitas vezes vão focar. Vamos fazer e vamos fazer o certo. Muitas vezes essas pessoas são bons de fazer os cálculos, né, de sua igreja. Isso é, isso é algo bom, né? Mas, e muitas vezes também eles são os músicos, eles querem acertar as notas, fazer as coisas assim. Mas não é muito legal para eles ficar lá na frente e às vezes cumprimentando todo mundo. Talvez pode fazer, mas quem seria melhor por isso? O sanguíneo, né? Alguém que gosta de conversar com todo mundo. Às vezes não é um pouco mais difícil. Mas embaixo dessa força de ter uma ideia de perfeição, vamos alcançar, vamos fazer, eles têm esse desejo, esse problema. Esse desejo para perfeição absoluta é que às vezes eles vão gastando tempo demais nos detalhes. Eles vão preocupar demais sobre os detalhes. Então, eles vão ficar ansiosos às vezes, mais ansiosos às vezes. Eles vão gastar tempo demais. Talvez nem vão terminar um projeto. Por quê? Porque não foi perfeito o suficiente. E todas as outras pessoas estão falando, você não precisa fazer esse PowerPoint e ter
Só faz o PowerPoint. Precisamos. Mas eles vão ficar, né? Como eu falei, eles vão fazer um pouco mais devagar, então pode frustrar os outros. Esse quadro aqui, quatro, que eu vou falar agora, que quer resolver, que quer fazer. Então, quatro aqui. Quem é quatro, de novo? Que é mais de tarefas e fazer mais rápido. Foi alguns das irmãs aqui, né? Que legal. Nós precisamos de vocês também. Então, esses são o povo poderoso. Vocês são poderosos. Ele pensava que vocês estavam um pouco bravos, né? Mas o porquê, vocês não são bravos, não. Como eu falei, eu também não sou perfeito, né? Eles não são bravos também. Mas a força que eles têm muito iniciativa. Eles estão prontos para resolver. Eles estão prontos para fazer os planos, delegar para alguém ajudar eles com essa coisa. Eles não vão, tipo, tomar uma posição de não falar o que eles pensam porque eles querem paz. Não, vamos falar, vamos resolver, vamos fazer a coisa certa, né? Eles estão mais assim. A motivação e desejo que eles têm, né? Me dar controle e ninguém fica machucado. Eles não gostam de sentir fora de controle, que coisas são caos e ninguém está em controle. Eles pensam, nós temos coisas para resolver. A fraqueza que eles têm é que eles querem resolver, vai, fazer, que às vezes a fraqueza é que eles podem parecer insensíveis, às vezes pode faltar um pouco de sensibilidade em suas palavras, porque, não, eu falei o que eu pensei, qual é o problema, né? Então, às vezes, cada um desses quadros, né, pode ficar mal entendido. Mas, como eu falei, todos nós temos uma personalidade diferente. Isso é bom. Isso é o jeito que Deus criou a gente. Mas é importante para lembrar ser bondoso uns aos outros, perdoando uns aos outros. E o perigo não é para parar de amar um ao outro, mas parar de perdoar um ao outro. Amém? Nós precisamos sempre tratar um ao outro com muito respeito e não pensar que outros têm que ser igual a gente, igual o jeito que eu sou. Então, como eu falei, tem às vezes você já pensava nessa e você pensava, eu sou assim, mas eu também sou um pouco igual a esse segundo quadro também. Porque muitos de nós temos um quadro secundário. E para mim, eu sou melancólico, mas também eu sou um pouco fleumático também. Eu quero paz muito, não quero ofender, não quero machucar alguém também. Então, eu tenho um pouco desses dois. Às vezes, tem pessoas aqui, eles vão para o quadro que está ao lado, né? Normalmente, você não vai cruzar assim, né? Completamente oposto. Alguém brincou que isso é chamado doença mental. Não, brincando. Mas, normalmente, pessoas vão casando com alguém que é um pouco diferente com eles, que talvez vai complementar, um, o jeito que eles são. Um, mas, como eu falei, quando nossas igrejas vão crescendo, é importante para lembrar que às vezes nós temos que sacrificar nossas preferências pessoais. Porque cada um desses quadros você vai ver, por causa de sua personalidade, por causa de seu temperamento, você vai ter algumas preferências. Melancólicos, talvez você quer o jeito, não, mas tem que ter todos esses detalhes, tem que ter esse florzinho aqui, tem que ter. E talvez você tenha que sacrificar, às vezes, suas preferências e, ok, eu vou deixar esse irmão, irmã, fazer um pouco diferente do que eu ia fazer. Amém? Eu aprendi, falando desses quatro,
e trabalhando na igreja, trabalhando em vida, que quando alguém é diferente de mim, vamos precisar todos os tipos para ganhar todos os tipos. Então, se alguém está fazendo algo diferente do que você ia fazer, talvez eles vão ganhar alguém que você nunca ia ganhar. Nós precisamos todos os tipos para ganhar todos os tipos. Então, falando sobre todos esses tipos, se você estamos falando de nossas fraquezas, né, às vezes, não pode falar, então, eu sou assim, eu sou assim. Não, você tem o Espírito Santo e com o Espírito Santo nós vamos ficar pouco mais no meio, né? E nós podemos alcançar e trabalhar melhor, ficando mais flexível assim, trabalhando com outras pessoas. Como eu falei, nós somos Jesus, você não vai ficar perfeitamente no meio, porque só Jesus é perfeito. Mas você pode ficar mais flexível e entender e trabalhar melhor com outros, tá bom? Então, eu vou falar um pouco sobre Paulo no Antigo Testamento, porque o que estava acontecendo? No Novo Testamento foi muitos templos pagãos e Paulo tinha que falar de algo acontecendo nas igrejas que foi surgindo muito. Que foi para comer carne que foi oferecido para ídolos ou não. E hoje nós não temos que tratar esse assunto, né? Você não foi para o supermercado e pensava, devo comprar essa carne porque foi oferecido a ídolos ou não? Nós não temos que tratar isso, mas o que estava acontecendo? Algumas pessoas que nunca entraram em idolatria, tinham Espírito Santo, tudo estava bem, depois um festival, né, uma celebração, uma festa pagã, foi muito carne. Carne sobrou e muitas vezes ele levaria essa carne para uma feira e colocar uma promoção nessa carne, porque sobrou muito depois dessa festa. E como eu falei, foi muitos pentecostais, né, nessa época, pentecostais nas igrejas durante essa época de Paulo, que pensava, isso é só um pedaço de carne, não tem nada, esse ídolo é falso, é um Deus que não existe. Eu vou aproveitar dessa promoção, porque, né, eu sei que é só um pedaço de hambúrguer, eu vou comer e não vai fazer nada para mim. Mas foi alguns, quando a igreja estava crescendo, foi pessoas recentemente na idolatria, dançando na frente daquele ídolo, e foi eles foram muito mais sensíveis para ver essa carne. E pensava, nossa, eu estou ficando escandalizada porque aquele templo, aquele ídolo, eu estava em corrente em frente desse ídolo. Eu fui uma escrava naquele lugar e agora você está comprando carne dessas pessoas. E eles não tinham maturidade ainda para entender que esse carne não afetou, né? Porque não foi um ídolo falso, não tinha nada a ver. Mas Paulo falou em Romanos e também em 2 Coríntios sobre essa situação, porque estava acontecendo muito em muitas igrejas, esse problema. Em Romanos 14, versículos 15 e 20, vamos, vamos ler. Pois se pela tua comida se entristece teu irmão, já não anda segundo o amor. Não faças perecer por causa de tua comida aquele que por quem Cristo morreu. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. Na verdade, tudo é limpo. Então, ele está falando, está tudo bem, essa carne está ok. Mas é um mal para um homem dar motivo de tropeço pelo comer. Então, não está tudo bem para aquele novo convertido. Versículo 17. Porque o reino de Deus não consiste no comer e no beber, mas na justiça, na paz e na alegria no Espírito Santo. Em 1 Coríntios 8 e versículo 13, pelo que se a comida fizer tropeçar o meu irmão, nunca mais comerei carne para não servir
de tropeço meu irmão. Em outras palavras, nós não tratamos com carne mais, né? Mas ele está falando esse princípio para nós, que eu vou fazer tudo que eu posso fazer para ajudar meu irmão, para ajudar minha irmã a crescer no reino de Deus. E agora, como eu falei, nós não estamos falando mais de carne oferecida aos ídolos, mas estamos falando de preferências. Então, vamos ler mais uma vez sobre colocar, em vez de carne, preferências. Em versículo 20, não destruis por causa da preferência a obra de Deus. Versículo 17, porque o reino de Deus não consiste na sua preferência ou no sobre sua preferência, mas na justiça, na paz e na alegria do Espírito Santo. Então, como eu falei, nossos temperamentos, nossas personalidades, nós temos preferências. E às vezes nós temos que trabalhar bem ou melhor um com o outro, sacrificando nossas preferências. Eu vou terminar aqui, irmãs, não preocupe, eu sei que está ficando mais e mais tarde, mas eu vou falar um pouco sobre João e Pedro, porque eu acho muito interessante. Pedro e João, parece que eles tinham personalidades bem diferentes. E você pode ler o Evangelho de João e ver bastante evidência que foi uma rivalidade, rivalidade. Eles não gostavam muito um ao outro. Entre João e Pedro. Você sabia? Porque você vai ver que Pedro, ele conciliou a igreja, né? Ele pregou no dia de Pentecostes. João, ele foi amado, foi o amado de Jesus. Mas quando nós vamos analisar o livro de João, nós podemos ver em Mateus e Marcos que eles vão falando sobre Pedro, que ele foi o primeiro para chamar Jesus Messias. João nem menciona isso. João não fala disso. E até parece que Pedro é o último, talvez, para reconhecer que Jesus era Messias. Também o jeito que João vai falando de Pedro, parece que ele é ignorante, é um pescador, ele está lá com seu irmão André, e ele fala várias coisas sem contexto que os outros dão. Mas Jesus, ele deu, João fala que Jesus lavou os pés de Pedro, ele vai envergonhando-se mesmo falando, não, não lava meus pés. Ele dá esses exemplos que nós sabemos que são envergonhosos para Pedro. Ele fala também de Pedro atacando aquele servo e cortando o ouvido dele. E Jesus tem que corrigir Pedro nesse momento. Ele fala de Pedro negando Jesus 3 vezes e também fala de Pedro pulando na água como alguém bobo, né? Quando todos os restos estão ficando no barco. Ele nem fala sobre Pedro andando nas águas, mas ele fala de si mesmo, falando, eu sou João, o amado, né? E em João 20, versículos 3 e 4, ele falou isso sobre ele e Pedro. Saíram então Pedro e o outro discípulo, falando de si mesmo, e foram ao sepulcro. Corriam os dois juntos, mas o outro discípulo correu mais ligeiro do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Então, ele está falando sobre essa competição que eles tinham. Ele falou basicamente, muito tempo depois que isso aconteceu, ele queria a história saber. Eu corri mais rápido que Pedro e Jesus me amava mais. Quando você vai estudando. Então, por que eu estou falando todas essas coisas? Eu estou falando porque isso dá um pouco conforto para mim que pessoas não mudam tanto através de milhares de anos. Que ainda na época de Jesus
os outros ficaram um pouco chateados um ao outro às vezes. Porque às vezes nós somos egoístas e nós queremos nossas preferências. Às vezes nós ficamos chateados que o outro está ou falando demais, ou não falando o suficiente, ou fica bravo muito rápido, ou talvez não fala o que eles pensam quando eles devem falar o que eles pensam. Mas, como eu falei, esse é muito bom que nós temos essas personalidades diferentes. E eu quero para vocês, irmãs, lembram que um dia, quando você é um líder de sua igreja, quando você é um líder das irmãs, quando você é talvez a esposa de pastor, qualquer capacidade o Senhor vai colocar vocês, talvez como mãe, talvez como esposa, que nós temos que cuidar muito para não pensar que é nosso trabalho para mandar e formar os outros para eles serem iguais a gente. Talvez nós não falamos, eu quero para vocês ser igual a mim, ou igual a eu. Mas nós podemos pensar e sentir assim. E você talvez não vou falar, você tem que organizar igual a mim, cantar igual a mim, ensinar igual a mim. Mas isso é o jeito que você vai matar relacionamentos, né? Se você vai forçar outros serem igual a você, seus filhos serem igual a você. Então, como eu falei no início, eu vou terminar assim. Nós somos muitos, mas também devemos formar um só corpo, ter muito paciência um ao outro e perdoar muito um ao outro. Amém? E lembrar que somos feitos para ser diferentes e devemos abraçar o jeito que o Senhor criou a gente ser também. Você não vai ser muito bem sendo outra pessoa. Ser si mesmo. Seja si mesmo. Amém, irmãs? Então, em 2 semanas, eu vou ligar um pouco dessa aula, né, dessa lição, com oração. Algumas ideias sobre oração e sua personalidade. Amém? Irmã Thalita, você pode orar mais uma vez conosco, ou para nós, antes de terminar? Sim, amém. Vamos orar em nome de Jesus. Pai querido, nós queremos te agradecer por essa noite tão especial de aprendizado, Senhor, onde nós podemos, meu Pai, aprender como nos relacionar diante da igreja, com nossos irmãos e com nós mesmos, Senhor, meu Deus, de poder nos abraçar, Senhor, compreender como o Senhor nos formou, Senhor. Muito obrigada, Pai, por este aprendizado, Senhor, que serviu, meu Pai, também para nós, quanto para o crescimento da igreja, Senhor Jesus. Obrigada por tudo, Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Em Amém. nome de Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Eu vou terminar aqui nossa gravação.